Então, na aula passada a gente viu o depoimento da doutora Josiane, né, advogada tributária. O que aconteceu com ela? Em uma live a gente conseguiu criar uma estrutura de uma apresentação que, cara, que com uma live simplesmente o nome dela rodou no estado de Santa Catarina inteiro. E aí a gente falou, né, da desconstrução na aula passada, ou seja, quais os conceitos que atrapalham a gente nesse processo do marketing, né? Então a gente falou sobre, eu falei um pouquinho da minha história, que eu criei uma marca de alfaiataria, basicamente sem saber costurar. E aí depois a gente falou do conceito de marketing pessoal, que ele atrapalha, não faz muito sentido, né? Porque basicamente fazer marketing é adaptar os produtos para a necessidade das pessoas. E aí quando a gente tenta adaptar uma imagem, uma pessoa totalmente para o mercado, isso fica muito difícil. Vocês vão ver como é que a gente consegue fazer um processo sem precisar adaptar totalmente a pessoa. É bem interessante. Eu acho que a gente vai falar isso hoje. E aí eu falei sobre personal branding, né, que também acaba criando um problema na prática, né, porque foi criado para produtos, não foi criado para pessoas, o branding, né, que significa que marcam fogo. E aí eu falei que o problema na prática é que a gente acaba criando um problema de referência e diferencial. A gente está sempre seguindo uma referência, sempre procurando uma referência. Eu tenho vários alunos que mesmo depois é um problema isso gravíssimo, eles não fazem ideia do problema que é isso, porque as pessoas realmente elas não se sentem no direito de fazer uma coisa que elas não tenham visto outras pessoas fazendo. Então isso é um bloqueio enorme, é gigantesco, assim. E mesmo depois, né, a gente vai avançando no processo, eles ainda vão destravando, né? Eu vou empurrando eles e falando, cara, vai, porque você é autoridade. Você pode fazer isso. Você tem o direito de fazer isso, né? E exato, Marlos. Cara, é um ponto de conflito, cara, para todos nós, né? Por causa justamente dessa, desde que a gente se formou, né? Você foi criando a tua ideia lá de advocacia ou sei lá o quê, ainda mais igual você. Eu tenho vários alunos, várias pessoas que têm imagina as pessoas que têm várias formações. Sabe o que acontece com elas? Vamos supor, cara, ela tem, sei lá, ela fez direito e depois ela faz nutrição. Duas coisas completamente diferentes. Ela não sabe conectar essas duas coisas. Então ela acha que ela tem que sair completamente do direito para ela como se ela tivesse apagado aquilo da vida dela, e ela procura depois, ela sai de uma caixa e entra na outra. Mas a gente vai ver que não é sair de uma caixa e entrar na outra, é criar a tua própria caixa. Sempre vai ser esse o fator. É criar exatamente o que se encaixa em você. E aí vocês vão descobrir a liberdade que você tem, né? Então, criar, vocês vão isso, né, vou jogar um conceito que é mais avançado ainda. Vocês não sabem, mas de fato vocês estão criando um trabalho para vocês. Criando um trabalho para vocês. E quando vocês estão no esforço, buscando as referências, você fala assim, pô, você entra numa caixa e fala, pá, legal, mas não estou ainda muito à vontade, né? Eu não estou muito à vontade. E aí você fala, eu acho que eu tenho que sair dessa caixa porque não tá legal. Puta, não aguento mais, eu tô de saco cheio do meu trabalho. E aí você, pô, não gostei. Já tô de saco cheio, tô aqui 5 anos. Aí você muda, aí muda de faculdade, aí você acha que o outro curso, aí você sai pro curso da nutrição e não se encaixa dentro da caixa da nutrição totalmente. E aí você descobre, agora vocês vão descobrir exatamente como fazer isso. Criar a própria profissão que você pode para você, que vai se encaixar no teu. A gente falou sobre autoridade, né? Criar a sua própria autoridade versus se adaptar. Eu falei que era igual você ser um cantor de boteco, que você vive se adaptando às caixas, você vive cantando o que os outros querem.
E como você criar a marca do Iron Maiden, que ele tem a playlist dele, o estilo dele, o jeito dele, sempre foi daquele jeito e sempre vai ser. E as pessoas que se adaptem a ele. Entende? Então essa é a grande diferença de você realmente criar uma autoridade em que as pessoas, ou você vai se curvar às pessoas, ou as pessoas vão se curvar a você. Essa, no final, vai ser. E também tem a medida correta, também tem um pouco disso. Né? Aprende a usar tem um gradiente que eu ensino para eles, que é, tá, eu estou no começo da carreira, eu crio, mas eu ainda tenho que me adaptar um pouco. Então você aprende a regular esse gradiente teu, né? O quanto você está disposto a se adaptar. Tem gente que está muito pouco, tem gente que está um pouco mais, e aí você aprende a regular esse gradiente. Essa é a grande habilidade, né? Então é isso. Aí depois a gente falou que no marketing digital, né, sem perceber, as pessoas vão te ensinar. Pensem agora todos os cursos, né, todos os ensinamentos que as pessoas fizeram sobre marketing digital com você. O que aconteceu foi que meio que inconscientemente você aprendeu os conceitos que eu falei aqui, né, os errôneos no caso, de marketing pessoal, de usar referências, de buscar o seu diferencial. E aí aquilo também te causou um pouco, talvez tenha te causado um pouco de desconforto, porque você precisou copiar outras pessoas, precisou não partir de você, você vai ver hoje como partir de você e criar a tua própria identidade. E aí vamos lá, finalmente começar para a aula de hoje, que é, então, o pessoal que chegou agora, boa noite, né, pessoal? Então, eu só queria, vamos começar a aula de hoje, e eu queria que vocês participassem do chat. Então, manda para mim aí uma mensagem que vocês estão prontos para começar. Manda aí um sim, estou pronto. Certo? Manda aí para mim. Quero a participação de vocês no chat, perguntas, comentários, se estão gostando. E manda para mim aí, sim, estou pronto, bora começar. Vamos lá? Até agora eu fiz um briefing só da aula que a gente passou da última. O pessoal está chegando aí. Vamos lá, escrevam em sim, bora começar. Estão prontos? Estão aí mesmo? Boa, está pronta. Então vamos lá. Pessoal, então o que é a construção? A construção, os blocos. Por quê? Porque você até agora você estava acostumado a usar uma referência, né? Eu preciso de uma referência para depois procurar o meu diferencial. Eu preciso, né, de alguém em que o que acontece? É que a gente acaba procurando um ambiente. É muito difícil ser diferente. E é isso que as pessoas sofrem. Quando ela fala, porque ser diferente é praticamente você estar sozinho. Né? Qual que é o maior medo das pessoas? É estar sozinho. Né? Não tinha programado essa fala, eu construí esse raciocínio faz muito pouco tempo, não estava preparado ainda para falar, mas eu vou falar para vocês já para ensaiar. O que acontece, eu já tinha visto. Né? Vocês sabem qual que é o maior medo das pessoas? Né? Fizeram uma pesquisa e o maior medo, além do medo da morte, né? O medo da morte era o segundo, o maior medo das pessoas era falar em público. E por que as pessoas... Aí eu comecei a questionar, faz pouco tempo que eu comecei a questionar. Eu falei, por que o maior medo das pessoas é falar em público? Porque o maior medo das pessoas, na verdade, é ser rejeitado. Esse era o medo que estava por trás. Né? A resposta veio na minha cabeça, porque a pessoa não quer ser rejeitada. Ela tem medo de ir lá na frente. Quando você está no público, né, no meio da massa,
você não é rejeitado, porque você não expôs aquilo, né? Você não expôs a tua figura, você não expôs aquilo que você é. Então, é por isso que todo mundo se sente bem num jogo de futebol, na massa, na gritaria, né? Em todas essas coisas de massa, né? As pessoas se sentem à vontade porque ela não vai ser rejeitada, ela tem quem apoie ela, entre aspas, né? E aí eu falei, e por que elas querem ser rejeitadas? Porque elas vão ficar sozinhas, né? Só que aí vem a tua outra necessidade. Aí você quer desenvolver ao mesmo tempo você quer ser diferente, você quer se destacar. Porque se destacar é estar sozinho, não é verdade? Se destacar é estar sozinho. E aí quando você constrói, só que aí eu descobri na questão do marketing pessoal é que quando eu tinha agência de marketing, eu dava uma solução para o cara e ele falava assim, pô, Felipe, eu não vi ninguém fazendo isso daí, por que eu vou fazer? Porque ele não queria ficar sozinho, ser rejeitado, e ele não queria ser o cara que vai fazer aquilo lá, ele não queria se arriscar, né? Só que aí, depois de 10 anos agora, veio o Image Master, e o mais incrível, eu sou apaixonado nisso, é que vocês vão ver, as imagens que eu vou mostrar para vocês aqui, você vai ver que ela só existe ela. Não tem como copiar. Ela vai ficar, de fato, totalmente sozinha. Mas o mais incrível é que esses blocos que a gente vai construir, quando você constrói e dá destaque para ela tem autoridade total. E aí ela não fica sozinha, porque ela tem um apoio, ela tem, né? A gente fica sozinho na hora que ninguém te dá apoio. Mas você construir a forma que eu vou mostrar aqui é porque as pessoas reconhecem em você aquela autoridade. Então é muito mágico uma coisa dessa, porque você poder construir uma coisa tua única, que é incopiável, e ainda ter o reconhecimento total das pessoas, eu acho que talvez seja próximo da fórmula ideal, né? Então é isso que a gente vai fazer. Então, uma identidade, pessoal, pega o teu RG aí, né? Uma identidade é um número único. Você pega o RG, bate lá no computador, não tem nenhum igual, nenhum parecido. Não tem como confundir o teu RG com outras pessoas, né? Agora, agora imaginem como a maioria das pessoas do teu nicho elas se identificam, né? Como é que está lá no Google? Como é que está lá no site delas? Um advogado de marcas e patentes que tem 10 anos de experiência, tal. E aí você abre, você está precisando de um advogado de marcas e patentes. Você abre lá, tem 10, o que você faz? O público abre, procura no Google, começa a falar, cara, quanto custa aí para registrar marcas e patentes? E começa a perguntar o preço. Preço. Eu vou falar disso depois, como quebrar essa questão do preço, porque a pessoa vem da internet. Na verdade, o que ela está procurando, o preço, é porque ela viu um monte de imagem igual e o que for mais barato ela pega, né? E aí, então, só que aí a identidade também tem que ser única, percebe? Se não for única, não é uma identidade, não é um RG. Então, imagine o que você faz quando você pega um arquivo no computador, na pasta do Windows, do Mac, aí você vai pegar e vai jogar esse arquivo dentro de uma pasta. Se ele já tiver um arquivo com nome igual, o que vai acontecer? O computador vai falar assim, mas espera aí, já tem um arquivo aqui desse, você quer substituir, você quer sobrepor, você quer trocar o nome, né? Ele vai te perguntar. E quando você se apresenta, você cria uma identidade muito semelhante aos outros, é exatamente isso, você está tentando colocar na cabeça da pessoa um arquivo que já tem um nome parecido. E aí a mente dela não absorve aquilo. Porque ela fala, pô, um corretor de seguros, eu já tenho um corretor. Ah, eu sou corretor, tá, mas eu já tenho meu corretor. Mas ele não sabe criar a identidade dele única. E vocês vão ver os que a gente mostrar aqui é totalmente único.
Porque aí o que acontece no arquivo, que é único no computador? Entra direto, ele nem pergunta nada. Ou seja, o cérebro, ele também funciona assim. Quando você cria imagem única, ele é obrigado a aceitar, porque o cérebro ele quer saber o que é aquilo ali. A gente é especialista em ignorar coisas iguais. Todo dia você faz o teu caminho do trabalho, você ignora tudo que está no caminho. Mas se aparecer uma coisa diferente, você fala, por que está aquilo ali? O que aconteceu ali? Não é? Porque o teu cérebro precisa absorver aquela informação, porque está diferente. E quando você vê uma imagem diferente, bum, é por isso que aumenta o resultado no final, percebem? Que eu mostrei o depoimento da doutora, porque criou uma coisa diferente, todos os cérebros vão ter que absorver aquilo lá. Entende o poder do negócio? Esse é o poder do arquivo único, da identidade única. E aí, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai excluir do teu banco de dados aí a tua faculdade, a tua formação, por enquanto. Então, você não é mais o advogado. Você não é mais aquilo que está escrito lá no teu diploma. Né? Você é uma... Não, então, os Image Masters, eles tiram essas denominações que todo mundo usa e eles começam a entender que eles são uma autoridade. E é uma autoridade. Ponto final. E aí, a gente vai ver, por exemplo, eu estava conversando com o Marlos aqui agora, um pouco antes, e ele falou, pô, Felipe, eu sou formado em administração. E aí ele falou um pouco da história dele, que ele teve com o shopping, que ele abriu uma loja no shopping, né? E depois ele foi formar direito. Percebe? Ou seja, ele é o administrador advogado, ou ele é o advogado administrador do lado de shopping? Você percebe? Qual que é a identidade dele? Né? E aí vocês vão começar aqui a aprender, na verdade, a excluir essa denominação, por enquanto, mas você vai entender que você, acima de tudo, você é uma autoridade. E o que a gente faz no Image Master? Vocês vão ver lá no meu, se vocês forem no Instagram, no meu perfil, está escrito lá, ativador de autoridades. Por quê? O Marlos, desculpa, ele tem autoridade de administrador, ele tem autoridade do shopping e ele tem autoridade do direito agora. E ele tem outras autoridades desde que ele nasceu. Tem o esporte, né? A gente tem o teu hobby. Quando você entra no Image Master, você descobre os 3 tipos de autoridade. Você descobre a profundidade de autoridades que você tem. Que você tem autoridades. Eu vou falar isso no último dia, que você tem autoridades superficiais, que você tem autoridades profundas e que você tem autoridades eternas. Superficiais, profundas e eternas. Tem os 3 tipos, que são as concedidas, as reconhecidas e as criadas. Então, você vai entender todo o teu sistema de autoridades. É um sistema. Você vai entender que você imagina que se você colocasse em cima dessa mesa, pegasse um post-it e escrevesse todas as suas autoridades em cima dessa mesa aqui, não ia caber. Não ia caber. Né? Só que aí o que é o problema? Que você acaba usando a autoridade da referência para se manter no meio da massa. Não, você busca esse conforto para não se sentir sozinho. E aí você não se destaca. Esse é o grande lance. Entende? Então é isso que a gente faz. Porque lembre que eu falei que a academia da autoridade ela serve para a gente criar uma imagem para que as pessoas reconheçam você como uma autoridade. Então, você não é um advogado, você é uma autoridade. A advocacia, o direito, a faculdade, ela é uma das autoridades que você tem. E dentro da sua faculdade, tem umas dezenas de autoridades. Dentro do teu trabalho, cada função que você exerce, cada pepino que você resolveu, é uma autoridade. E uns aqui, se tiver aqui
pessoas que atuam na mesma especialização, no mesmo nicho, são pessoas com autoridades completamente diferentes. E vocês não criaram imagens diferentes porque não ativaram as autoridades certas. Para criar realmente uma identidade, que eu falei antes, única. Uma identidade que só você tem. Entenderam? Estão acompanhando? Está muito complexo? Está compreensível? Me deem um feedback aí no chat, se está legal. Se está complicado, está complexo? Boa. Então, beleza. Então, a gente é um sistema de ativação de autoridades. E o que a gente usa? A gente usa gatilhos de autoridade, né? Tem aquele livro do Cialdini, é bem interessante, As 6 Armas da Persuasão. E um das armas da persuasão é a autoridade. Só que aí o mais incrível que eu descobri, porque se você vê aquele livro, para quem já leu aí, quem leu esse livro, As Armas da Persuasão, me manda aí que já li. As Armas da Persuasão. Ou se não leu. E aí você tem 6 armas da persuasão, que é a autoridade, a escassez, você tem a aprovação popular, né? E você tem reciprocidade, não estou lembrando as outras duas. Mas aí, quando ele escreveu o livro, aconteceu o seguinte, eu li aquele livro e achei incrível. Só que aí eu falei, quando eu escrevi o Image Master, eu falei, pô, lá ele fala de persuasão, ele mistura tudo. Pessoa com produto. E aí eu falei, pô, ele caiu no mesmo problema que eu acredito que todos os trabalhos de marketing têm. Ele não separa a pessoa de produto. Não separa. E aí eu comecei a olhar, eu falei, peraí, todas as armas que ele falou, além da autoridade, elas, na verdade, todas as armas que você usar para uma pessoa, quando você está usando a persuasão, convencendo para falar que uma pessoa é boa, não falando de um produto, né? Elas, na verdade, todas aumentavam justamente o maior gatilho, que era a autoridade. Porque se você dá escassez para uma pessoa, ela não tem tempo para te atender. O que aumenta nela? A autoridade. Se você aumenta a aprovação popular, se muita gente segue ela, se muita gente procura ela, o que aumenta? A autoridade. Se essa pessoa tem reciprocidade com você, ela te dá um presente, aumenta a autoridade. Percebe? Todos os gatilhos, eu falei, nossa, mas tudo converge para a autoridade. Porque para a pessoa, a autoridade é o que manda. Né? Então, a gente usa gatilhos de autoridade. E eu estou para escrever um segundo livro que é só sobre gatilhos, porque tem centenas de gatilhos. E aí, organizar. Quem sabe, vou colocar nas minhas aspirações aí para escrever um livro mais importante que o do Cialdini sobre gatilho de autoridade de pessoas. E aí, beleza, vamos entrar na prática aqui. Então, quando você está se apresentando, qual que é o momento mais importante? Então, vocês estão aqui porque eu mostrei um depoimento da doutora Josiane e eu mostrei que ela, com uma live, ela conseguiu ter um resultado absurdo, né? Com uma live em um dia e principal, sem gastar dinheiro nenhum. Isso que foi o mais incrível. Eu fiquei de cara. Que ela recebeu o convite para ir para Portugal. E aí, mas, Felipe, o que você mudou na live dela? Eu mudei, a gente passou 15 dias mudando a forma dela se apresentar. Quais os gatilhos de autoridade que ela usava? E cada gatilho, como eu falei, é uma arma, né? É uma arma. Então, quando você está se apresentando, falando quem é você, o que você faz, você está se posicionando, você está criando um posicionamento na cabeça da pessoa.
E um posicionamento é o quê? Uma posição, um arquivinho lá que você está instalando no computador da cabeça da pessoa. Percebe? E se esses gatilhos forem semelhantes, essa pessoa fala, eu já tenho esse arquivo. Acabou. Acabou todo o teu esforço. O que acontece? Eu tenho um aluno que ele falou, pô, Felipe, eu falei, cara, você tem que estar no Google AdWords. Você tem que ter campanha rodando no Google AdWords. Todo advogado tem que ter. Porque tem milhões de buscas e de milhares e centenas de nichos. E aí ele falou, não, mas, Felipe, os caras que vêm da internet, né, aquele papo de internet, assim, ainda bem, o pessoal que vem da internet, eles querem tudo preço, barato, e eu não quero atender eles. Eu falei, cara, por que eles querem barato, preço? Porque eles são igual a gente. Quando você vai buscar uma coisa na internet, o que você faz? Você quer lá um drone. Você põe o modelo do drone que você quer, você abre 10 abas do computador e vê onde que está mais barato. Não é assim que a gente busca? Então, todo mundo busca assim. Só que aí o que acontece? O cara vem do Google AdWords, ele vem procurando lá, no caso, esse cara é de marcas e patentes, e ele fala assim, cara, eu quero advogar de marcas e patentes. E se você não instala o arquivinho da imagem única no cara, para gerar o quê? Valor. Porque você quer ser valorizado, mas você não mostra valor. Falei para ele. Pela internet. Se apresentando, mostrando quem é você na forma mais rápida possível. Naquele tempo que você tem. E aí o cara vem para ir das 10 abas dele, é tudo igual na cabeça dele. Na cabeça dele é tudo igual o drone que você vai comprar lá. Concorda? Então é isso, o momento de se apresentar é o momento de se posicionar, de gerar valor, de criar imagem única. E a gente faz igual a gente está fazendo aqui, conversando, é mais aprendendo os gatilhos, aprendendo a profundidade. Vocês aprendem um mar de autoridade, assim, é um negócio absurdo. Você criar uma apresentação de 2 minutos, às vezes eu passo um mês só fazendo a apresentação do profissional de 2 minutos. Porque eu sei que eu mudar isso dele, igual eu fiz com a Josiane, a gente teve 15 dias até o evento, eu sabia que eu mudar isso daí ia mudar completamente a realidade dela. Cada pessoa que ela conhecer, ela vai instalar um arquivo único e não tem como mais tirar aquele arquivo. As pessoas lembram de mim, tipo, eu fico de cara, juro por Deus, eu, assim, sem querer me gabar, mas eu outro dia mandei de um evento que eu conheci a pessoa em 2018. Acho que foi isso. Foi um WhatsApp, ela me conheceu pessoalmente e ela falou, você lembra de mim? Ela falou, eu lembro. Mas eu faço isso meio sem querer, né? E foi isso que eu modulei. E eu falei, caramba, mãe, como é que ela lembra de mim? 3 anos atrás, eu só conheci ela e agora eu mandei uma mensagem e ela lembra. Eu só tenho uma resposta, arquivo único. Entende? Arquivo único. E aí, começando na prática. Então, esse daí é o Edgar, ele é advogado da difusão de marcas e patentes. E ele tinha a apresentação dele lá, a forma de se apresentar. E eu fui descobrir que o pai dele, né, veio do Paraná com um saco de feijão e um saco de roupa. E ele participou, foi estagiário no escritório de um escritório que escreveu a marca, que fundou a marca Souvenir e mais outras marcas muito importantes do Brasil, né? E aí eu brigo com o Edgar porque eu odeio ver, né? Ele pega eu geralmente brigo com as agências de marketing e quando o cara contrata uma agência de marketing, a agência de marketing que quer ficar copiando os outros, e eu falo, eu brigo contra, eu falo, cara, eu quero que ele seja único, eu não quero que o site dele seja daquele jeito. Eu quero que um arquivo único lá. Não quero cópia, né? E eu falo para ele assim, falei, cara, eu quero
todo mundo que você conhecer na tua vida, saiba que esse detalhe é do teu pai. E tem mais uma sequência de coisas aí, uma apresentação. Percebe? Porque, falar isso já muda todo o cenário dele. Olha a quantidade de anos que dá de autoridade para ele, né, que está herdando o escritório, porque está trazendo autoridade. Quanto mais antiga a autoridade, mais autoridade gera. Né? Tem alunos que não têm autoridade, é muito incrível. A gente vai buscar levantar coisas que ele fez na infância, que às vezes, na visão dele, nunca teve. Cara, a gente aplica cada marca com coisas que a pessoa fez na infância que nunca, nem eu achei que a gente ia conseguir achar, mas a gente vai lá e acha uma coisa que vira uma coisa tão incrível, um gatilho de autoridade. Porque começa naquele sistema, a gente olha o sistema inteiro, abre a mesa aqui, joga tudo na mesa, né? Não faz assim, mas é ver todo o sistema da pessoa e depois começar a montar e testar. E o resultado sempre sai. Percebem? No caso dele, eu estou usando um gatilho, tudo de autoridade, para começar a gerar a autoridade dele. E aí tem mais um sistema, uma base, tem um vídeo de apresentação dele, tem o que aparece no site, tem os posts, tudo autoridade. Quando vocês... ia falar sobre conteúdo, mas vou falar depois. Então é isso. Deu para entender, só nesse primeiro exemplo, a diferença de usar um gatilho, de usar, poderia falar, ele é advogado de marcas e patentes, já faz 20 anos, herdou o escritório do pai. Tá, legal, mas tem mais algum gatilho aí, alguma coisa interessante, né? Começa a gerar mais, você pensa, a gente estava falando hoje na construção, a gente está falando dos blocos, bloco. Então, você apresenta 10 autoridades do profissional que são extremamente relevantes, você já constrói uma imagem que está na frente dos concorrentes. Entende? Usando e revirando e mudando a forma e construindo esses gatilhos. Esse é o começo do negócio. E agora, eu vou tirar vocês da bolha completamente. Porque, como eu falei, vocês não têm mais o título de advogado, vocês não são mais o advogado, né? Vocês têm um diploma de advocacia. E aí, eu vou dar um exemplo de uma aluna que chegou no Imagine Master e ela falou, pô, Felipe, eu tenho uma escola de inglês. E só terminando, principalmente para vocês entenderem que não é sobre a advocacia ou o direito, é sobre pessoas, é sobre como as pessoas admiram vocês. Né? Como vocês se conectam com pessoas é o que vai criar o seu branding. Você percebe? Não tem mais o branding. Aí, então essa menina, ela chegou com essa marca de escola de inglês aí pronta, a WeConnect. E falou, Felipe, eu tenho uma marca aqui, eu quero ser professor, sou professora de inglês, estou precisando criar uma imagem, né, uma identidade, um branding da minha escola. Falei, pô, bacana. Aí ela falou, meu diferencial é que eu atendo empresários e não sei o quê, mais um blá, blá, blá. E eu falei, mais um posicionamento cópia, que tem trocentas escolinhas de inglês igual ela. Né? Mais um posicionamento cópia. E aí eu falei para ela, aí dentro do sistema de autoridades dela, depois dela passar pelo curso, aprender os tipos, levantar, a gente organizar, uma das coisas, a gente descobriu que ela tinha engravidado e começou a cantar canções de Iná na barriga dela ainda. E essa menina cresceu bilíngue, falando inglês e português. E aí eu falei para ela assim, depois de trabalhar no projeto dela, eu falei, você vai mudar uma coisa no teu projeto. Você vai mudar o nome da tua empresa. E a tua escola vai chamar My Mom is My Teacher. Minha mãe é minha professora. E você vai ensinar mães que querem crescer com seus filhos falando inglês.
E aí, bum, caiu uma bomba na cabeça dela. Porque, olha só, prestem atenção agora, eu falei para vocês que eu tinha aumentado, não sei se vocês lembram, eu tinha aumentado o valor do terno que eu vendia de 1.500 para 5.000 reais, só mudando a minha imagem. A hora-aula dela custava 50 reais. Uma escola bilíngue custa R$ 1.000 a mais por mês, 12.000 reais por ano, no mínimo. Agora, quanto que vale o curso dela? Para ensinar uma mãe que não tem dinheiro para ir para uma escola bilíngue a crescer com a filha já falando inglês. Quanto vale? Quantos por cento valorizou? Percebe? O valor da identidade, da autoridade? Muito, né? O quanto... E o mais incrível é que, na verdade, esse cálculo ele nem é comparável, tá? É pior do que isso, é maior do que isso. Porque nenhuma escola bilíngue concorre com ela, porque a escola bilíngue pega depois dos 3, 4, 5 anos, sei lá. Ela pega na barriga, a criança nem nasceu ainda. Nem nasceu, você já tem um produto. E olha o tamanho da conexão que gerou da mãe com a filha. Toda mãe ouve isso e fala, eu quero crescer com meu filho falando inglês. E vende o projeto em 30 segundos. Né? Você percebe? Eu precisei trabalhar no site e gastar 5.000 reais falando que eu vou fazer um super site. Não, é identidade, criou autoridade. A hora que você cria, né, eu falei para vocês, anotem, teve uma coisa que eu falei, anotem, o posicionamento é a mãe do conteúdo. Porque criou esse posicionamento, né, a gente tem... Por que você tem dificuldade de gerar conteúdo? Porque não tem o posicionamento. Se ela fosse gerar conteúdo no Instagram dela, no eConnect, o que ela ia fazer? Ela ia ficar buscando, se adaptando, buscando o que o público quer ver, dar umas dicas aleatórias, né? Meio perdido, até achar o ponto, ia demorar. Ia contratar uma agência de marketing, os caras iam fazer campanha e não sei o quê. Agora, com My Mom is My Teacher, qual que é o conteúdo dela? Alguém? Qual que é o mistério? Qual que acabou? Assim, só pedir dica para alguém? O que eu faço aqui? O que eu falo no meu Instagram? Eu tenho que falar com a mãe. Ela vai fazer coisa de mãe. Coisa que ela viveu. Acabou. Percebem? O posicionamento é a mãe do conteúdo. Entenderam? É isso. Achou autoridade, achou posicionamento, valorização, conteúdo. Vai tudo se abrindo, abre o caminho. Conexão, velocidade, identidade única, incopiável. Percebe? Estão conseguindo enxergar agora aquilo que eu tinha falado? Da criação da imagem única, os gatilhos de autoridade, usar as autoridades, construir tudo e muda. Agora, todo mundo quer fazer um lançamento hoje em dia, né? Criar um curso online, uma mentoria. Qual que é a diferença dessa menina agora fazer um curso com My Mom is My Teacher, uma mentoria e um lançamento, né? Eu tenho alunos na minha turma que são lançadores profissionais. Alunos do Érico Rocha. Os caras sabem tudo de lançamento, tudo. Sabe o que eles não sabem fazer? Construir a autoridade. Por isso que eles entraram. Porque nem o curso do Érico Rocha sabe. Ele falou, ninguém aprendeu isso daí em nenhum lugar, Felipe. Ninguém aprendeu a construir uma autoridade do zero. Porque o lançamento só dá certo, e eles sabem disso. Eu já falei para eles, eu falo, o lançamento só dá certo se você tem uma autoridade construída, poderosa, com conexão rápido, que tem diferencial verdadeiro, né? Construir autoridade de lançamento. Eles adoram cair na mão, né? Porque todo mundo quer fazer lançamento. Você sabe o que acontece se ela chegasse e falasse assim, porque como é que eles trabalham? Eles trabalham na porcentagem.
eles vão ganhar 50% do teu lançamento, não vão te cobrar nada. Mas eles vão olhar para o teu projeto, e aí você chega lá com o e-Connect, com um especialista em direito não sei o quê, ele vai olhar e ele fala, pô, cara, vai fazer um lançamento, quero ganhar milhões, fazer um 6 em 7. Ele vai olhar para você, ele não vai falar, né? Mas ele vai falar, ele vai pensar, isso aí não tem autoridade, não tem produto único, não tem potencial, entende? O e-Connect não tinha. Agora, o My Mom is My Teacher é um negócio absurdo. Para quem que ele pode vender? Para todo mundo, a conexão. Percebem? É lançamento bombástico. Bombástico. De certo que eles pegam, entende? Então, essa é a criação de uma imagem única. Então, agora imaginem vocês, advogados, quantos gatilhos tem dentro de vocês para gerar posicionamento, para construir uma identidade forte que vocês não usam. Conseguem enxergar? Começar a conseguir enxergar dentro de tudo que você faz, né, do teu trabalho, quantos gatilhos não poderia ter para você criar a tua imagem, depois combinar e depois posicionar ela. É isso. Então, o que eu fiz? Essa é a live da doutora Josiane, aquilo que eu mostrei lá no começo para vocês. O que mudou? A gente abriu a live e criou essa live aí. Então, teve duas coisas que aconteceu na live dela, só duas, tá? Que foi a arquitetura dessa live. Então, aí eu entrei com um plano lá, falei, vamos arquitetar essa live, os convidados, tudo bem planejado. E ela só abriu a live, ela nem falou a live inteira, ela falou 5 minutos. Ela só abriu e se apresentou. Todo aquele resultado, eu menti para vocês, né? Eu falei, ela construiu com uma live. Não, ela construiu com 5 minutos de abertura. Foi isso que ela fez. Na verdade, foi só 5 minutos que ela abriu a live, se apresentou e deu continuidade para a live. Entende? Foi muito menos do que uma live. Então, é isso que faz, mudando os gatilhos, mudando como se apresentar, o que ela falou. Passamos 15 dias arquitetando isso. E aí mudou tudo. Porque, como eu falei, o Instagram é o mesmo, o YouTube é o mesmo, que muda a identidade lá atrás, mudou a autoridade, mudou tudo. Entendeu? Muda tudo. Você abriu a boca, o Matchmaster, ele abre a boca, ele é uma palavra que gera autoridade, não é uma palavra qualquer. Porque ele sabe que aquilo é autoridade, ele sabe o efeito que aquilo lá tem. Então ele sai e ele vira uma pessoa única naturalmente, porque ele sabe que ele pode ser único, porque ele tem permissão e porque ele é autoridade, ele tem, né, ele se deu o direito de ser único, entende? Esse é o grande lance, se dá o direito de ser único. E aí quando vocês... o que mais acontece, foi muito inesperado para mim, eu não esperava fazer isso, né? Porque para mim era imagem, mas aí foi acontecendo no processo e as pessoas hoje... Aí eu fiz uma pesquisa dentro dos meus alunos, eu falei, cara, o que mais mudou no teu dia a dia, no que você... no teu dia a dia profissional, na tua vivência, enfim, cara, eu tô mais confiante. E aí eu fiquei de cara, porque eu falei, caramba, não imaginava que isso ia abastecer a confiança deles, né? Eu não achei que isso fosse uma coisa motivacional, mas porque justamente eles pegavam coisas que eram deles, que eram naturalmente deles, eles não precisavam se apoiar em referência, então você está usando sua, que você é autoridade, você mostra para as pessoas e, pum, a pessoa te reconhece, te dá resultado, aumenta a tua confiança dia a dia. É exponencial. E aí você descobre mais autoridade. No teu dia é mais autoridade, mais autoridade, mais autoridade, você vai ficando cada vez mais confiante. Aí quando você senta no cliente, cada cliente que você senta, você vai gerando mais e vai criando uma bola de neve. Entende? E aí, na segunda-feira, na última aula, a gente vai ver como é que... né, eu mostrei aqui os pontos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa.
Eu mostrei hoje, então, vocês entenderam a construção da autoridade agora? O que constrói a autoridade, toda a identidade, todo o processo de marketing, depois como muda? Como fica uma pessoa única naturalmente? Naturalmente. Entenderam? Porque uma pessoa, cara, uma pessoa é uma coisa magicamente completa, complexa. Vocês não fazem ideia da profundidade que isso tem. Não fazem ideia. Quando a gente mergulha no sistema, quando a pessoa descobre tudo que ela tem. Agora uma coisa que eu não falei sobre essa menina aqui, ó. Olha agora, prestem bem atenção nisso agora. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quem ela deve, eu não lembro agora de cabeça quantos seguidores ela tem, né? Mas não tem 1000, sei lá, 1000 seguidores. Se essa menina se apresenta em 1 minuto, que eu falei agora, para uma mãe grávida, e fala o que ela vende, mostra um folder bem vagabundo qualquer, não tem nenhum logo. Fizer um folder qualquer, que ela manda pelo WhatsApp, que ela conversa nos grupos de Facebook, não sei, entende? Manda no WhatsApp dos grupos da família, conversa no prédio dela, o que ela faz para essas pessoas, para essa mãe grávida que ela está falando. Quem é mais autoridade? Ela ou o Mário Vergara, que tem mais de 1 milhão de seguidores, já vendeu milhões em curso de inglês, é o cara que mais vende curso no Brasil de inglês. Quem é mais autoridade? Respondam aí para mim. Quem é mais autoridade? É ela ou o cara que mais vende curso no Brasil? De inglês. Percebe? Vocês entenderam agora? E eu nem falei quantas mães ela ensinou. Talvez não tenha sido meia dúzia. Entende? Porque não importa. Porque é o desenho da autoridade antes. Entende? Então, agora imagine você que está começando a carreira e que acha que vai precisar de 10 anos para ter experiência, para depois de 10 anos ser uma autoridade no teu mercado. Quantos anos você acha que você vai precisar ter até que você seja o cara autoridade? Porque, como eu falei, eu não sabia nem costurar, nem apertar um botão, e o cara me considerou a maior autoridade, o maior alfaiate do Brasil. Vocês entenderam? Porque eu peguei todo aquele sistema e comecei a ensinar as pessoas a como fazer isso. É isso que o Mad Master é. E aí, na segunda-feira, vocês vão entender como é que você escala isso. Qual que é o limite que dá para atingir com isso daí? Se vocês já estão gostando, imagina na segunda-feira. Entende? Na segunda-feira vai ser... Se quiserem chamar mais pessoas aí, colegas, podem trazer que... Aí, na segunda-feira, a gente vai unir algumas turmas aí, tem outras turmas rolando. Tem alunos meus também, que essa aula que eu vou dar da segunda-feira eu não dei para ninguém ainda, que é de escalada de autoridade. Muita gente ainda não viu. Agora eu vou desligar aqui. Pessoal, então, terminamos aqui. Semana que vem a gente fala da escalada, que eu quero que vocês façam agora. Quem gostou, tira uma foto aqui para a gente acender a chama da autoridade, postar no Instagram e me marcar. Se hoje mudou a cabeça de vocês, vocês podem impulsionar e motivar outras pessoas a descobrirem as suas autoridades. É isso que a gente faz. Tá aí o meu arroba e é isso. Agora eu abro para vocês falarem aí. E aí, o que acharam? Me conta aí. Fala aí, Marlos. Você que falou que tá com a cabeça a mil. Já tiraram a foto aí? Vou interromper aqui.
Quer falar no microfone? Então, Felipe, eu estava escrevendo ali, mas vou falar. Vamos lá. É interessante esse aspecto de você conseguir demonstrar autoridade baseado em conhecimento de nicho. Né? Na verdade, é você conhecer o nicho que você quer atuar, saber como esse nicho conversa e como você se comunica com esse nicho. É isso que esse exemplo que você acabou de trazer. Então, por exemplo, o fato de ter pessoas com 20, 30 anos de know-how, principalmente no meio jurídico, a gente tem muito disso, com escritórios gigantescos, com estruturas incríveis, e aí o jovem advogado, ele entra nessa vibe de ter que querer constituir essa imagem, que é algo, para quem não tem um histórico familiar já no meio, é algo inatingível, né? E aí acaba muita gente desanimando na carreira por conta disso. E, na verdade, não é bem assim. O mercado ele já se posiciona diferente. O jovem empresário ele já tem um posicionamento de ver o advogado como uma pessoa normal e não como o senhor da lei, o doutor que sabe tudo. Então isso já caiu Sim. por terra. E aí o saber conversar com o nicho, e aí a área jurídica é especial por isso, você tem dezenas de caminhos a seguir dentro, com nichos específicos, e te traz essa liberdade. E agora saber se posicionar e conversar com esse público é o interessante. E aí você falando, obviamente, eu já comecei a olhar aqui no meu hemisfério central aqui como buscar melhorar o meu posicionamento, de verbalizar e, de repente, até mesmo trazer a minha história, a minha experiência, para que esse público entenda que tudo que eu entendo de mercado não é uma coisa que eu aprendi simplesmente na academia ou que eu li, mas eu vivenciei. E agora trazer para eles essa vivência talvez seja uma forma de me aproximar, de haver uma sinergia com eles. Sim, Interessante. total. Exatamente. Exatamente. Perfeito. É isso mesmo. E aí, pessoal, mais alguém quer falar? Oi, Felipe, tudo bem? Boa noite para todos os participantes. E Tudo? aí? Então, não, acho legal isso, é interessante que, de certa maneira, a gente acaba fazendo isso meio que inconscientemente. Eu estava pensando assim nas coisas que eu faço e meio que foram sem querer, que eu trabalho com muito aspecto da Revolução de 32 nas minhas pinturas e foi um nicho que acabou direcionando a minha vida totalmente, que eu saí da arte e fui para o... Aí não, eu comecei a minha integração dentro do direito pela arte, né? Então, o trabalho que eu Você tem faço, uma coisa muito interessante para fazer. sim, é que, na verdade, o que aconteceu? Eu sou artista plástica não, eu sou pintora, eu pinto desde os 9 anos de idade, né? Estudo, tudo, pintura, e sem querer, por causa da minha família, acabei fazendo uma representação do meu avô da Revolução de 32, e foi promotora do Palácio da Justiça, enfim, isso acabou me abrindo os caminhos para lá. Sendo que direito foi uma coisa que eu sempre fugi da minha vida. Mas isso foi o que abriu meus caminhos até para trabalhar dentro da política, na realidade de todos os poderes, né? Que eu acabei entrando nessa parte de comunicação social e conhecendo gente de tudo quanto é lugar que você pode imaginar. E, inclusive, eu te encontrei num evento desse da OAB, né, que é por causa desse trabalho de 32, eu acabei sendo convidada pelo Dr. Humberto Durso para dar aula lá, e a arte me abriu os caminhos do direito, assim, nesse sentido que eu acabei cursando direito, terminei recentemente, né, e aí eu tô focando no direito da arte, uma coisa que eu nunca imaginei para minha vida, mas isso daí nunca foi pensado, então é interessante ver esse processo da construção, que é legal quando você consegue trabalhar isso de uma maneira consciente, né? Então, acho que pode acrescentar bastante. Você vê que é isso que eu criei, né? As pessoas falam muito que tem que contar a sua história. Sim, é verdade. Mas é muito mais também, sabe? Para mim é uma ciência, assim, uma engenharia. Tipo, para mim eu vejo uns bloquinhos. É tipo construir o prédio, construir uma casa. A hora que você constrói, pega os blocos certos e coloca assim em 2 minutos, e aí você mostra para a pessoa fala, caramba, que pessoa incrível. Tipo, é uma engenharia, uma ciência para posicionar a pessoa, assim, para mim é isso.
Pois é, eu achei muito legal, porque realmente, se você faz isso de uma maneira mais elaborada, né, mais direcionada, que no meu caso Sim, as coisas aconteceram. Eu nunca sim. direcionei para sentido, tinha objetivos totalmente diferentes. Mas agora você colocando tudo, eu comecei a pensar como eu posso melhorar meu foco Sim, mesmo dentro desse sim, trabalho, utilizar sim. melhor as minhas ferramentas, entendeu? Achei bem bacana. Boa, boa, legal, que Agradeço bom, a que bom. oportunidade. Semana que vem vai ser melhor ainda. Uhum. E aí, mais alguém, pessoal? Miriam, Regiane, querem falar? Deixa eu ver o WhatsApp aqui, como é que tá. É isso, pessoal. Então tá bom. Queria agradecer a presença de vocês aqui nessa sexta-feira. Espero que tenha sido produtivo aí para vocês, que tenha aberto mais caminhos. E a gente se fala de novo na segunda-feira. Certo? Uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus e ótimo fim de semana e aproveitem. Tá bom? Um abraço. Tchau.